Estamos em um momento em que se faz necessário avaliarmos os rumos da educação brasileira. Muito já se trilhou até aqui e muitas conquistas foram alcançadas, mas ao mesmo tempo, muitas lutas ainda estão por vir. Muitas vezes, a democratização do espaço escolar se encontra ameaçada frente a correntes conservadoras que intentam continuamente abafar a voz dos excluídos, a voz dos diferentes e o real potencial da escola para a emancipação e para o empoderamento dos indivíduos. Nova República e perspectivas para a educação brasileira, 1985 aos nossos dias. Parte 3, novos rumos da educação brasileira. Quando nós pensamos na situação contemporânea da educação, com certeza nos preocupamos. Por mais que o acesso esteja garantido por meio da Constituição de 88, nós questionamos sobre a infraestrutura que ainda é bastante precária em muitas escolas Brasil afora. Muitos profissionais desqualificados, com condições precárias de existência. Isso faz com que questionemos a real qualidade da educação brasileira. Por mais que atinja o maior número até hoje de indivíduos, essa educação está longe de ser a ideal e continua bastante segregadora e atendendo nichos bastante específicos da sociedade brasileira. As demandas do mercado ainda lançam muitas influências sobre a situação escolar e isso faz com que muitas problemáticas não sejam adequadamente resolvidas. As tradições de ensino, cujas marcas ainda são visíveis nos currículos atuais, privilegiaram modelos herdados de uma instrução culta das elites. Sequências de reformas e desvios de foco buscaram priorizar ora uma escola culta ou moralizante, ora a formação profissional, ora a formação humana. A educação brasileira ainda se debate para decidir qual é a sua função majoritária. A educação deve atender o mercado? Deve garantir que os indivíduos estejam preparados para entrar no mercado de trabalho? Ou a formação deve ser humana, preocupada com as dimensões filosóficas e estéticas do indivíduo? A educação ainda se debate pensando sobre a sua função. O fato é que a educação é uma esfera bastante próxima das relações de sociabilidade. A educação não é desvinculada das demandas estabelecidas por cada sociedade em cada tempo. As escolas são historicamente marcadas por essas demandas e nós vemos todos esses discursos e interesses adentrarem o espaço das escolas. Outro problema que se apresenta de forma bastante visível é a questão das dificuldades materiais enfrentadas pelas escolas. É sempre fundamental continuar a investir na formação e no aperfeiçoamento dos profissionais da educação, mas também é importante zelar para que o professor não se torne um profissional preso, mais ocupado com atribuições burocráticas que com o trabalho educacional efetivo. Há muitas décadas, Durkheim se preocupava com a diferenciação entre educação e pedagogia. Para ele, ao mesmo tempo em que as correntes pedagógicas estavam preocupadas com o que ensinar, como ensinar, a ideia da educação está muito mais vinculada com a sociedade que a gesta, com a sociedade que lhe impõe certas demandas e interesses. Essa complexa relação acaba estando presente nos dias atuais. Os profissionais da educação nem sempre são valorizados. As escolas sofrem com a precariedade dos instrumentais. E mesmo que a gente defenda muitas vezes o acesso à tecnologia, às novas mídias, nem sempre essas possibilidades, essas linguagens se fazem presentes efetivamente no espaço escolar. Conforme Kunzer,
As políticas de formação inviabilizaram a construção da identidade do professor como cientista da educação, para constituí-lo como tarefeiro, dados em virtude do aligeiramento e da desqualificação de sua formação. Essa é realmente uma problemática com a qual os profissionais da educação se debatem. Qual é a função do professor? É contribuir para construir a criticidade do aluno, para mediá-lo na trajetória de ensino e aprendizagem? Ou para preencher livros de chamada, para atender às demandas burocráticas, números, datas? Essa é uma questão bastante problemática hoje que se coloca no espaço escolar. O espaço escolar não deve estar a serviço das correntes neoliberais e da burocratização que lhe é própria, mas deve permanecer realmente próximo da sua principal demanda, que é atender ao educando, enquanto sujeito principal do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, como esperar que os professores constituam uma forte presença como pesquisadores, efetivamente contribuindo para a construção e para a propagação do conhecimento, quando sua formação acadêmica carece de profundidade e seu trabalho é, em grande parte, reduzido em seu sentido? Nós devemos defender o resgate da real dimensão do processo educativo. Devemos parar e pensar qual é a função real e concreta da escola e o que estamos fazendo para defender essa dimensão. A escola não pode ser um espaço sem partido. Ao contrário, a escola deve ser extremamente politizada, extremamente posicionada para a defesa da sua real identidade, voltada à emancipação dos indivíduos e da cultura da sociedade brasileira. Para não sucumbirmos ao derrotismo, lembramos que desde a década de 1990, setores da sociedade civil têm se expressado com maior autonomia, fazendo pressão contra a corrupção e os desmandos do governo e exigindo os direitos dos cidadãos. Mesmo que nem sempre os resultados tenham sido plenamente os desejados, não há como desprezar os avanços nesse sentido. Mais que não desprezarmos esses avanços, precisamos garantir que a luta não seja silenciada. A luta continua e há necessidade sim de uma defesa mais forte, mais presente e mais eficaz da educação pública. Cabe frisar, portanto, que qualquer ação efetiva para a construção de um modelo de ensino democrático, inclusivo e multicultural deve passar pela participação da sociedade, prestando-se também para a promoção da sociedade. Quando o ensino for efetivamente pautado na promoção social, na justiça social, esse ensino será realmente libertário, será realmente emancipatório. Será realmente carregado de luz, como defendia Kant lá no século XVIII. É desse modo que a educação deve ser pensada, de forma a promover a real organização da sociedade em prol da justiça. É esse tipo de ensino pelo qual devemos continuar lutando. Obrigada por toda a atenção, espero que esse curso tenha sido proveitoso e enriqueça as nossas lutas. Bons estudos a todos. Até breve.